Vamos lá. Dos políticos, varia bastante e depende muito da corrente de filiação ideológica e é preciso que a gente fale disso com clareza. O governo federal até agora teve uma atuação impecável dentro do que é possível fazer, né? Como disse Fernando Pessoa, o por fazer é só com Deus, o que não é por fazer é com Deus, é com os homens. O Lula mobilizou o governo federal. O Lula foi duas vezes em 4 dias, foi na quinta-feira e ontem, no domingo, de novo lá. Fez a coisa certa, levou uma comitiva com os três poderes representados, né, ele próprio e praticamente todos os ministros, ou secretários executivos, ou representantes de ministros, mais os ministros graúdos, todos presentes. Levou o vice-presidente do Supremo, porque o presidente está em viagem, levou o vice-presidente do Supremo, Edson Fachin, e os respectivos presidentes de Câmara e Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Fez o sobrevoo no helicóptero com todos esses poderes. Sim, isso é importante, é simbolicamente importante, porque se está dizendo o seguinte: o Brasil está aqui unido, né? As instâncias da administração estão unidas. É claro que isso vai ter que se traduzir em ações, em medidas. Nas medidas de emergência, até agora, até onde se acompanha, tem sido impecável. As Forças Armadas mobilizadas, os aparelhos das Forças Armadas também sendo utilizados em resgate. Num primeiro momento, de fato, é para salvar vidas, essa é a prioridade. Prioridade literalmente quer dizer o que vem primeiro, né? O que está em primeiro e, portanto, é salvar vidas. E depois é preciso cuidar de reconstruir o Rio Grande do Sul. A diferença do que disse o Eduardo Bolsonaro num tweet delinquente, não existe epicentro da tragédia. Não é verdade que Porto Alegre seja o epicentro da tragédia. Não tem epicentro. A tragédia colhe praticamente todo o Rio Grande do Sul, não é? Ainda há pouco eu vi uma cena do Rio Grande do Sul rural, uma enxurrada levando gado, assim, mas as dezenas, um negócio tristíssimo. E aí você fala assim, mas tem mortos humanos, você está falando de gado? Não, isso é destruição da vida das pessoas também. Isso é destruição de histórias, é destruição da economia. Isso indica a dificuldade que haverá depois, né, para reconstruir um Estado. É preciso que a gente tenha noção do tamanho da tragédia. É inédita nessa dimensão. Nós já vimos enchentes brutais, vimos uma na Bahia em 2021, por exemplo, quando o Bolsonaro passeava de jet ski, ele não interrompeu as férias dele e ainda reclamou: será que vou ter que interromper as férias? Vimos seca no norte do país, na região amazônica, né? Tudo isso parte dos chamados eventos extremos do clima. Agora, nessa dimensão em que está se dando no Rio Grande do Sul, isso nunca se viu desse modo. O Rio Grande do Sul está destruído, né? O governador até fala: precisamos de um plano Marshall. Não precisa chamar de plano Marshall, precisa de um plano de reconstrução e o governo federal vai ter que participar ativamente disso, né? Então, de saída, é preciso que se comece a estruturar. É preciso começar a estruturar a questão fiscal, porque, obviamente, e isso o próprio Lira e o próprio Pacheco falaram, vai ter de haver uma flexibilização de regras fiscais, né? Vai ter muito editorialista reclamando, mas talvez aí vai ser o caso realmente de apresentar uma saída, né? Uma resposta, porque agora precisa. Você reclamar de desrespeito às supostas regras fiscais quando se está fazendo Minha Casa Minha Vida, farmácia popular, essas coisas que atendem pobres, aí fica parecendo só que o editorialista é um cara bacana que cuida das contas públicas, porque você não tem
O sem casa não está na tela. O sem saúde não está na tela, né? Não é a catástrofe sendo mostrada, é a catástrofe aos poucos. Nós temos uma catástrofe aos poucos no Brasil, né? Quando vem um troço como esse, é a catástrofe mesmo, de uma vez só. É a hecatombe, né? Que acontece, se rompe, está ali, né? Então vai ter de haver essa flexibilização de regras fiscais, vai ter de haver, como lembrou o Edson Fachin, um regime jurídico especial e transitório para a utilização desses recursos, como houve no enfrentamento da Covid, né? É a mesma coisa, como houve no enfrentamento da Covid. Com que dinheiro vai ter de ver, vai ser muito. Até porque o Rio Grande do Sul não é um estado fiscalmente saudável, né? O Rio Grande do Sul enfrenta dificuldades com a sua dívida, né? É, como é esse dinheiro que vai ser investido vai ter que caráter, porque não será pouca coisa, né? É, a economia do país, do estado está destruída, né? A vida das pessoas está destruída. Aqueles que, os grandes produtores do agro, etc., né, que certamente terão as suas compensações, mas esses têm como se virar, né? Claro, tem bens, tem dinheiro, tem tudo, né? Aqui e fora daqui. Mas e a população? E os pobres? Né? E o pequeno produtor? Esse não tem nada. Esse não tem sobra. Esse cujas vaquinhas foram embora, ele precisa recomeçar a vida, né? Então, quando se tem uma tragédia dessa dimensão e concentrada em poucos dias, nós nos damos conta da necessidade de responder a isso, né? Até agora, e são pouquíssimos dias, né, a resposta do governo federal tem sido impecável, as escolhas têm sido as corretas, o governo tem feito a coisa certa, né? E a tempo, sim, a diferença do que disse aquela nota suja, pusilânime do PSDB, né? Vergonhosa, que indica porque o partido morreu, né? É, é, então, há uma mobilização rápida do governo, né? Mas isso tudo vai ter que ser, veja, isso vai ter que ser reinventado, vai ter que se criar um método, assim como se criou um método para enfrentar a Covid, a despeito do governo de então, que é a diferença. Dessa vez nós temos um governo comprometido com a vida das pessoas. Lá nós tínhamos um governo que executava uma política de morte, né? Então, pouca gente se lembra que o regime jurídico especial que se criou então foi uma criação mesmo do nada do Rodrigo Maia, que era presidente da Câmara e vivia sendo hostilizado pelo Jair Bolsonaro, do Gilmar Mendes, ministro do STF, e do economista José Roberto Afonso. Eles criaram a chamada PEC da guerra para enfrentar a Covid, para ter os recursos para enfrentar a Covid, num regime jurídico especial, né? E os recursos apareceram e as coisas começaram a ser feitas a despeito do que dizia, inclusive, o governante de então. Vai ter de ter algo parecido, né? Para enfrentar isso que se vê, que é um despropósito, um descalabro, ainda que previsível, porquanto derive do desequilíbrio climático, etc. Mas é claro que é imprevisível na sua manifestação. Ninguém esperava exatamente que viesse nessa dimensão, embora tenha havido sim um alerta dado com 15 dias de antecedência que eventos extremos poderiam acontecer, mas também você não tem como deslocar milhões de pessoas a essa altura, né? Quando a gente considera o desastre econômico, em 10 dias, né? E aí veio, e estamos, né, e os gaúchos à mercê desse negócio. Agora, a atuação do governo tem sido uma atuação impecável. O que eu lamento, e muito,
do ponto de vista político, é que haja uma exploração absolutamente vil, indecorosa, indecente da extrema-direita, nesse caso, e a gente viu como essa gente não tem nada a dizer ao Brasil. Eu escrevi um texto hoje, grande, falando sobre os extremos do Brasil no sábado, né? Você tinha de um lado a felicidade, do outro lado a dor, de um lado a vitória, do outro lado o desastre, de um lado a bem-aventurança, do outro lado a tragédia, de um lado a aventura, do outro lado o infortúnio, a sorte, a desgraça. Isso tudo estava no Brasil de sábado. Essas coisas boas estavam concentradas ali no show da Madonna, 1,6 milhão de pessoas, um troço planejado, bem-sucedido, etc. E essas coisas ruins estavam no Rio Grande do Sul. E tudo era Brasil. Era o Brasil da tragédia, da dor, do sofrimento, o Brasil da alegria, do regozijo, da comemoração. O que não era Brasil, e não deveria ser, e é um elemento relativamente novo na política, novo de alguns poucos anos, é a política do ódio. Esta sim, e é preciso falar disso. O ódio com que a extrema-direita tratava a questão do Rio Grande do Sul, tentando atingir o presidente Lula e o governo que estavam operando enquanto eles não faziam literalmente nada a não ser xingar, a não ser vituperar, a não ser plantar fake news, não é? E também usaram a política do ódio contra o show que acontecia no Rio de Janeiro, da Madonna, com teorias conspiratórias e mentirosas, informações mentirosas. Que gente é essa que não sabe dar a mão a quem sofre porque não sabe e não sabe rir com quem sorri, só sabe odiar? E a gente viu isso. Eu vou fazer de novo. Eu cobrei, já falei aqui, e vou lembrar, eu cobrei a bancada ruralista. A bancada ruralista sempre tão rápida em votar questão sobre armas, sobre indígena, sobre enfrentamento de movimento social à bala. Cadê essa bancada ruralista, que soma mais de 350 parlamentares? O que é que propôs? Cadê o agro multibilionário do Brasil para fazer frentes de atendimento a essas pessoas, para ajudar? Todo mundo some, não aparece. Na hora da tragédia, essa gente não tem nada a dizer. Os deputados de extrema-direita, alguns que fazem por aí discursos em inglês, não sei o quê, nas redes sociais, se limitando a ficar retuitando coisas da tragédia. Nada a dizer a não ser atacar o governo federal que está fazendo um bom trabalho. Não é? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o ódio, o ódio não serve para nada. O ódio serve apenas para construir ainda mais ódio e, portanto, para destruir. O Rio Grande do Sul precisa, neste momento, de união e que se reconheça que governo do Estado e governo federal estão trabalhando juntos e estão fazendo a coisa certa, e é muito difícil fazer intervenção. Não é? É uma catástrofe de tal natureza que e já vimos, e assim é em países, inclusive, mais desenvolvidos, mais ricos do que o nosso, há catástrofes que a intervenção é necessariamente demorada, porque é de tal ordem, de tal dimensão, que não se sabe, mal se sabe por onde começar. Mas as balizas estabelecidas pelo governo federal, em parceria com o governo do estado, estão certas. Vamos ver como elas vão se dar agora, né? Porque vai ter de ter um dinheiro que não existe, ele vai ter de aparecer. É isso que eu queria entrar nessa história, Reinaldo, até porque a gente estava conversando
com o senador Hamilton Mourão. Ele falou de reuniões que vão acontecer, inclusive com o presidente do Senado. Ontem, o presidente da Câmara e o presidente do Senado estavam ao lado do presidente da República nessa reunião. Falaram aí sobre a criação de um tal de um orçamento de guerra que pode ser criado, né? Você falou, né, e acho legal até a gente retomar a fala do governador Eduardo Leite, que ele falou aí sobre uma espécie de um plano Marshall, que foi aquele plano de recuperação econômica, né, para a reconstrução de potências europeias depois da Segunda Guerra Mundial. Vamos até ouvir a fala do Eduardo Leite, vamos ouvir. A gente tem a fala do Eduardo Leite, do governador do Rio Grande do Sul? Não sei, acho que a gente não tem uma aqui. Reinaldo, não sei. Tem? Às vezes não sei se as pessoas ainda têm a dimensão, a extensão do que aconteceu no Rio Grande do Sul, e é muito importante que todos saiam aqui alinhados com essa compreensão, porque é cenário de guerra e vai exigir medidas de pós-guerra. Então, a partir disso, né, dessa maior catástrofe climática, a gente tem falado do Plano Marshall. Me desculpe o nome, tá? Vai ter um outro nome que a gente vai dar para esse plano de reconstrução brasileiro. Vamos achar o nome, mas é para dar consciência, porque é o seguinte, o Marshall é do pós-guerra que a gente conhece. Vamos achar o nome, nós vamos achar o nome para isso. Mas o importante é para dar consciência de que vai ser cenário de pós-guerra. Tá? Essa reconstrução vai exigir, né, ter uma autoridade para a emergência climática, e a gente vai ter que atuar em duas frentes: assistência, restabelecimento, reconstrução, e a prevenção e a resiliência climática, para trazer para um nível de robustez jamais antes visto. O diagnóstico nem ele tem e ninguém tem por enquanto. A gente tem muitas cidades ainda debaixo d'água, né, Reinaldo? Ainda nem se sabe. Se eu não fosse eu, não faria a observação que eu vou fazer. Mas eu sou eu faço observação, eu não tenho medo de comprar briga nem no meio da tempestade. Esse jeitinho do Eduardo Leite de falar em plano Marshall e meio pedir desculpa para o Lula, como a dizer, olha, eu sou uma pessoa que fala em plano Marshall, mas desculpe, fica um pouco a sugestão de que o presidente talvez não saiba direito o que foi o plano Marshall, e ele sim, é compatível com a primeira manifestação dele, que foi cobrar o Lula via internet. É preciso, realmente, governador, é preciso que o senhor se dê conta da gravidade da situação para parar de fazer firula como essa daí. Não estou dizendo que o senhor não está preocupado, não. O senhor está. Mas esse é um comportamentozinho muito michuruca nesse particular. Nesse particular, e de fato não cabe o nome Plano Marshall. Não cabe o nome Plano Marshall. O Plano Marshall é um plano de reconstrução de um país reconstruindo um continente, né? Agora aqui não, nós temos de ser um plano com dinheiro brasileiro reconstruindo o Brasil. O senhor se dá conta da absoluta diferença? Absoluta diferença. É dinheiro do Brasil reconstruindo o Brasil. Por exemplo, a PEC da transição era dinheiro do Brasil reconstruindo o Brasil, governador. Reconstruindo Minha Casa Minha Vida, com a qual o Bolsonaro havia acabado. Reconstruindo a farmácia popular, com a qual o Bolsonaro havia acabado. Não é? Então, é dinheiro daqui. É dinheiro daqui que vai ter que mexer com a questão fiscal. E o senhor foi um dos críticos da PEC da transição. Né? Então, que quando tem a catástrofe, quando a catástrofe é no rio da nossa aldeia, ou nos rios da nossa aldeia, e essa aldeia é tão grande, e o drama é tão... Eu estou citando Fernando Pessoa, e o drama é tão brutal, então aí vem esse negócio. Né? Sim, vai ter que ser criada essa autoridade. Como o dinheiro é federal, inclusive tem que ser autoridade federal, junto com a autoridade estadual, evidentemente. Agora, não faça mais isso. Eu sei que a sua base é bolsonarista, eu sei que a sua base é antilulista, mas agora o Lula está fazendo tudo o que está ao seu alcance, o governo federal também. Não é? Vamos parar com isso. De fato, é preciso deixar as diferenças de lado. Inclusive essas que pretendem sugerir uma certa superioridade intelectual que de resto é falsa. O mundo inteiro sabe quem é o Lula, pouca gente sabe no mundo quem é o senhor. Então vamos com calma.
Eu poderia não falar isso? Poderia, mas eu falo porque senão não sou eu, né? Quando diante de uma coisa irritante como essa. Ô, Reinaldo, olhando para esse plano de